Hoje o café faltou um pouquinho de açúcar, né? Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos e hoje o papo será sobre a idolatria do coração. Um inimigo que infelizmente muitas vezes ignoramos. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos, sejam bem-vindos ao Papo Teológico. E se você não é inscrito no canal, você já sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha e me ajuda a compartilhar um pouco de teologia para todos que desejam aprender da Palavra de Deus. Hoje o tema do vídeo será a idolatria do coração. Um inimigo que muitas vezes ignoramos. E antes de começarmos esse vídeo, eu quero fazer duas perguntas para que você reflita e responda no decorrer do vídeo de hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você conhece um idólatra. E a segunda é se você não é um idólatra. Quando falamos de idolatria, eu preciso primeiro definir o que é idolatria à luz da Bíblia. Quando eu falo para você idolatria, nós pensamos que idolatria seja profissões, adoração a imagens, ou adoração a alguma celebridade, e nós definimos idolatria como um pecado exterior, como algo que seja externo, algo que seja cotidiano, e nós pensamos que idolatria seja isso. E temos até base bíblica para dizermos isto. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, dizemos que não devemos nos curvar a outros deuses. 1 João, capítulo 5, versículo 21, ele nos dá a mesma advertência, dizendo para guardai-vos dos ídolos. Então, biblicamente falando, nós temos respaldo para darmos essa definição de idolatria. O problema aqui não é trazer essa definição de idolatria. O problema é limitarmos a apenas essa definição. A Bíblia ela é muito mais abrangente no sentido do que é uma idolatria. Eu quero começar esse vídeo lendo um texto para vocês. Ezequiel, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles se interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor, Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro de seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidões dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vamos entender aqui definição de idolatria com base nesse texto. Os líderes de Israel foram até o profeta Ezequiel e ali Deus fala ao profeta para não aceitar a palavra desses homens porque eles têm ídolos dentro de seu coração. Na época do cativeiro, os 70 anos que o povo de Israel ficou na Babilônia, não havia templos pagãos, não havia nem o próprio templo de Deus. Então, não havia uma idolatria externa. Eles não estavam se curvando fisicamente a uma imagem, mas eles eram idólatras dentro de seu coração. A idolatria ela não é um pecado externo, mas um pecado interno. O texto deixa bem claro que a origem da idolatria é no coração. Quando nós contaminamos o nosso coração e deixamos que ídolos se levantem dentro deles. Quando temos uma expressão externa, já é algo que já aconteceu internamente. Um princípio da antropologia é que funcionamos de dentro para fora. Esse é um princípio básico da antropologia. E quando falamos que a idolatria ela tem origem no coração, nós precisamos entender que o nosso coração ele é um coração pecaminoso. Em Lucas capítulo 6, Jesus ele diz que a boca fala do que está cheio
o coração. Então, quando estamos expressando as nossas emoções, quando estamos expressando as nossas intenções, são intenções que nasceram em nosso coração. Em Mateus capítulo 15, Jesus também vai dizer ali que o que contamina o homem não é o lavar as mãos. Jesus ali está tendo um debate com os fariseus, mas ele diz que o que contamina o homem é o que sai de sua boca. Então, o nosso coração é um coração pecaminoso e enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é enganoso. Então, a idolatria ela é algo interior que nasce no coração. E o coração ele é inclinado para o pecado. O nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes nós achamos que idólatras são aquelas pessoas que se curvam à imagem, mas idolatria ela é todas as vezes que tiramos o Criador e colocamos a criatura. Todas as vezes que o lugar onde deveria ser ocupado por Deus está sendo ocupado por outras coisas. Nós estamos muitas vezes criando ídolos dentro de nosso coração. O texto que lemos de Ezequiel 14, no versículo 3, diz que eles levantaram ídolos dentro de seu coração e que isso foi tropeço para a iniquidade. Eu entendo aqui que a idolatria ela não é apenas só um pecado, mas também um pecado reprodutor. Então, a idolatria que nasce em nossos corações, ela nos leva a outros pecados. Então, nós precisamos entender essa definição de idolatria. Muitas vezes nós pensamos que idolatria seja algo para ímpios, para pessoas do mundo. A palavra etimológica grega, endolos, que é a palavra usada para idolatria no Novo Testamento, ela é melhor traduzida para corpo e significa adoração à aparência física. As maiores advertências do Novo Testamento sobre idolatria não são para ímpios. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, para eles fugirem, ele diz assim, meus amados, fugir da idolatria. Paulo não está falando para desviados, Paulo não está falando para ímpios, mas está falando para cristãos, para aquelas pessoas que já se converteram. Então, a idolatria, ela não existe apenas fora da igreja, mas dentro da igreja, dentro do coração do homem. E Paulo dá essa advertência, fugir da idolatria. Idolatria é um pecado interno que nasce em nosso coração. E tome cuidado com isso. Muitas vezes nós deixamos os nossos desejos, as nossas intenções substituir o lugar de Deus. E estamos levantando ídolos dentro de nosso coração. Como você já percebeu, pela definição, a idolatria ela é mais comum do que pensamos. E ela está à nossa volta, dentro do coração do homem. Definimos já o que é idolatria. Agora precisamos discernir o que é a idolatria como pecado específico. Abre comigo aí em Provérbios capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, a idolatria ela é um pecado que nasce no coração. E o coração ele é como águas profundas. O autor aqui de Provérbios diz isso. Então, não é fácil discernirmos o que é idolatria. Porém, entretanto, todavia, é possível discernirmos o que é idolatria. Esse mesmo texto que citamos aqui, ele nos ajuda a não só discernirmos, mas também a combatermos. E o primeiro passo para combater a idolatria do coração está aqui no próprio versículo, quando ele diz, mas o homem inteligente. O primeiro passo é a atividade responsável. Depende de nós. Nós precisamos reconhecer que o nosso coração ele é enganoso e ele é inclinado para o pecado. Tendo esse entendimento, nós precisamos reconhecer que somos muitas vezes idólatras e deixamos os nossos desejos e as nossas intenções substituir o lugar de Deus. Eu já tive muitas conversas, principalmente com muitos jovens que se afastam da igreja. E por que isso acontece? Porque eles deixam
seguir pelos seus corações enganosos. Criam ídolos e deixam esses ídolos substituir o lugar de Deus. Quando nós chegamos a esse nível de substituição, substituir o lugar de Deus em nossos corações, nós perdemos a fé, nós enfraquecemos e os ídolos eles tomam o lugar de Deus. O versículo ele continua dizendo assim que mais o homem inteligente sabe descobri-lo. E todas as vezes que vemos inteligência na Bíblia, nós logo pensamos numa inteligência racional, humana. Mas a inteligência na Bíblia é ligada à sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando falamos de sabedoria, é a sabedoria dada por Deus, algo divino. Tiago diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus deliberadamente a cada um. Então, o primeiro passo é a autorresponsabilidade. É você reconhecer que o seu coração é inclinado para o pecado e o seu coração é enganoso. O segundo passo é a ajuda divina. Deus ele irá te ajudar a descobrir, através de sua sabedoria, o que é a idolatria no seu coração. Não sei se você conseguiu perceber, mas a idolatria é algo comum que está dentro de nosso coração, que está à nossa volta. É um inimigo ignorado. E muitas vezes nós julgamos outras religiões dizendo que elas são idólatras, mas nós estamos sendo idólatras dentro de nossos corações. Eu não sei se você já conseguiu responder as duas perguntas. Se você conhece um idólatra ou se você é um idólatra. Mas se você é um idólatra e percebeu que as suas intenções, os seus desejos estão maior do que Deus, estão substituindo Deus dentro do seu coração, primeiro passo, reconheça, entenda que o seu coração é enganoso. E o segundo passo, peça a ajuda divina de Deus. A idolatria, ela tem matado muitas pessoas. A idolatria, ela tem feito muitos crentes se enfraquecerem na fé. Não seja um idólatra. Guarde o seu coração e, como diz em Ezequiel 36, esteja um coração igual ao de Deus. Deixe ele tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Não seja um idólatra dentro do seu coração. Então, guarde essa mensagem, guarde essa palavra. Se esse vídeo foi edificador, compartilha, se inscreva no canal e seja abençoado. E não seja um idólatra dentro de seu coração. Não levante ídolos, mas como disse João 5:21, guardai-vos dos ídolos. Que Deus abençoe, graça e paz. E se o papo é teologia, esse é o seu canal.